A paz do Senhor! Estamos começando o nosso programa sobre as parábolas da Bíblia. Nós vamos juntos explorar essas mensagens que revelam o mistério do Reino de Deus com profundidade espiritual e aplicação profética. E está comigo o nosso convidado, companheiro, pastor Marcos Adami. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Obrigado, pastor Marcelo. É um prazer estar aqui, dando início contigo a esse novo programa, no qual nos leva a estudar a palavra, e estudar a palavra sempre traz um grande enriquecimento à nossa vida. Neste caso, estudaremos sobre as parábolas da Bíblia. E quando falamos sobre parábolas, a parábola ela nos leva a reviver, a revisitar a linguagem que o próprio Senhor, o nosso Deus, ele utilizava para falar aos corações, levando assim mensagens divinas, eternas, aos seus ouvintes, para que eles pudessem compreender tudo aquilo que era da vontade. Maravilha! Me responde uma coisa, o que significa, Marcos, a palavra parábola? Então, pastor Marcelo, a palavra parábola, ela vem do grego parabolé. Parabolé, que significa comparação, é o mesmo que comparação ou colocar ao lado. É uma forma de ensinar verdades divinas, espirituais, por meio até de algo já conhecido, onde o Senhor Jesus usava até parábolas comparando situações do cotidiano, como lemos em Mateus capítulo 13, verso 10 e 11. Me diga uma coisa, é correto nós dizermos que isso começou com Jesus? Não, pastor Marcelo, não é correto, pois desde o Velho Testamento as parábolas elas eram utilizadas, especialmente pelos profetas, como vemos em 1 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã, ele confronta Davi com aquela parábola que fala a respeito do homem rico e do homem pobre, aquele que só tinha uma cordeira. Mas quando vamos ver lá em Isaías, o profeta Isaías profetizou sobre a parábola da vinha, a canção da vinha, E logo depois vemos também o profeta Ezequiel falando ou contando aquela parábola sobre as duas águias e a videira. Então era de costume se ver no Velho Testamento as parábolas sendo utilizadas. Ou seja, a linguagem figurada era um recurso divino usado por séculos para despertar a consciência e revelar a vontade de Deus. Falando agora do tempo de Jesus, qual era o ambiente religioso em relação ao ensino? Olha, pastor Marcelo, o Senhor Jesus ele viveu numa época em que os rabinos, os mestres da época, eles usavam provérbios e até mesmo histórias para ensinar. E o Senhor Jesus ele se utilizava até mesmo dessas mesmas parábolas, só que de uma forma diferente. Ele se destacava pelo cunho espiritual e profético que havia em suas parábolas, de uma maneira tal que os ouvintes eles alcançavam o que ele queria dizer e aquilo alegrava seus corações, como nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 34, onde dizia que ele não lhes falava sem ser por parábolas. Então, Marcos, nós podemos dizer que a parábola, como teste espiritual, para quem crê, é luz, para quem resiste, é escuridão. Marcos, por que esse método é tão eficaz até hoje? Então,
Esse método é tão eficaz até hoje e ainda utilizado porque ele gera uma reflexão, ele estimula uma reflexão, ele provoca uma reflexão, né? E também ele além de provocar uma reflexão, ele estimula o raciocínio, ele ajuda na memorização, né? E toca até mesmo os afetos, né? Então as parábolas revelam e ocultam ao mesmo tempo, conforme a disposição do coração, né? Como nos mostra em Mateus capítulo 13, versos de 13 a 15. Então nós podemos afirmar que não é apenas uma questão de entendimento intelectual, mas de sensibilidade espiritual. Agora, me responde uma coisa, Marco. E quanto à organização dessas parábolas? Podemos agrupá-la? Sim, podemos agrupá-las, né, e classificá-las, ou podendo ser classificadas como parábolas didáticas, como exemplo da parábola do semeador, né, parábola escatológica, que é aquela que estuda o tempo do fim, no nosso caso, o tempo do breve, como exemplo a parábola das 10 virgens, e também podemos classificá-la como parábolas de julgamento, né, como a parábola do rico e Lázaro. Olha, Marcos, isso vai nos ajudar muito na edição dos próximos programas. E qual o valor de entendermos o aspecto profético das parábolas? O valor, pastor Marcelo, é que elas apontam para o juízo, né? Elas apontam para o reino, para a eternidade, né? E nos leva a uma situação de estarmos preparados para o arrebatamento, porque essa é a intenção, essa é a finalidade do Espírito Santo em nos preparar para a vinda do Senhor. Então esse é o grande valor das parábolas para as nossas vidas. Ela nos leva a um preparo para o Maranata, para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso tempo está se encerrando. Eu quero aqui agradecer a sua participação e deixar aqui o convite para estarmos juntos na realização do próximo programa. É um prazer, é uma alegria toda nossa e com certeza estaremos aqui nos próximos programas aprendendo mais com os irmãos. Eu quero falar a você que esteve conosco até agora, que nós vamos estudar a parábola dos livros históricos da Bíblia. Que você permaneça conosco, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A paz do Senhor, Marcos, a paz do Senhor a você que conosco está.